Olha, minha gente, vocês sabem que meu marido, atenção, sempre percorreu esse Maranhão todo ao lado dos pais, a vida toda. Conhece o estado como a palma da mão. Sempre na estrada, e quando ele volta para casa, ele vem sempre contando mil novidades, sempre uma história interessante, e ele conta para nós. E eu sempre me surpreendo com ele, sempre, detalhe. E o povo me manda os vídeos dele. Olha, gente. Aí eles mandam, Paulinha, olha onde está o teu marido, dançando um forró e caprichado. Eu tenho vídeo dele que eu quero mostrar, compartilhar com vocês, dançando um forrozinho. Tem aí, diretor? E eu adoro, tá? De verdade, eu adoro. Mas semana passada não tem o vídeo? Ok. Não tem? Poxa. Queria mostrar ele dançando. Dançou até bem, viu? Dançou bem demais. Daqui a pouco eu mostro. Bom. Mas semana passada, gente, eu vi ele chegando em casa chateado. Aliás, não só chateado, mas muito preocupado por conta de uma situação. Situação essa que ele percebeu que o povo convive com isso no seu dia a dia. Já há mais de 7 anos. 7 anos, dia a dia. Todos os dias. E isso é estarrecedor. Eu vou chamá-lo agora aqui no palco, tenho alegria de receber para esse testemunho, contar para a gente tudo, levar isso à opinião pública, para a gente ver se juntos a gente consegue, primeiro, entender toda essa situação, né, gente? E o mais importante de tudo é, juntos, a gente questionar. A gente não está aqui para falar mal, para acusar, a gente está aqui para entender e para alertar, principalmente, cobrar ações a quem é devido. Ações efetivas, tá, gente? E de confiabilidade no transporte aquamarítimo do Maranhão. Bem-vindo, Lobão Filho. Seja bem-vindo. Você vê que eu queria mostrar você dançando forró, mas aí o nosso diretor não deixou. Agora, você vê que eu falei que você sempre chega em casa, pode chegar aqui, pode chegar em casa, está todo mundo em casa, a gente está em casa. E você sempre chega em casa com uma novidade, trazendo sempre contando, né, as histórias incríveis que você, as pessoas incríveis que você conhece, que eu estou louca para já estar com você nesse momento maravilhoso de nossas vidas, da nossa família. Não é? Mas semana passada eu vi você bem preocupado. Aliás, retrasada também. Você já chegou, já tem uns 10 dias, mais ou menos, né, uns 9 dias, que você está preocupado, bem preocupado com isso, sobre essa questão. Então, conta para a gente como que está essa situação difícil, que esse povo vive há mais de 7 anos, todos os dias com esse problema. Não, Paulinha, antes de mais nada, obrigado a você por me receber nesse programa, que tem uma audiência no Maranhão inteiro. E é importante que as pessoas saibam que o problema do ferryboat afeta não só a população da Baixada, mas afeta o Maranhão inteiro. E nós vamos entender isso ao longo desse bloco. Neste ano, ficou muito claro para todos a situação caótica que vive o serviço de ferryboats aqui do Maranhão. Para as pessoas entenderem a importância do ferryboat, tem um videozinho que nós preparamos que eu queria que colocasse, mostrando o trajeto do ferryboat. Que bom. Podemos, diretor? Então, o serviço de ferryboat é essa alternativa de quem está na Baixada, no Alto do Turi, e quem está em São Luís para ir para lá, e de quem está lá para vir para cá. Mas não só de quem está na Baixada, também o norte do estado, também, o Pará, Amazonas, também para chegar aos produtos aqui, vem pelo ferryboat. A travessia é isso que está vendo aí. Ela conta hoje com 3 ferryboats operando, ela tem uma travessia de apenas 20 quilômetros, essa travessia demora 1 hora para ser feita, da Ponta da Espera para o Cujupe. 1 hora, um pouco mais de 1 hora, 20 quilômetros de travessia. Agora, se a população decidir vir por via rodoviária, são 350 quilômetros. Nossa. Que com essa estrada esburacada, com a situação das estradas como estão hoje, destruídas, esses 350 quilômetros demoram mais ou menos, pasme, 6 horas de viagem. E isso se a gente não considerar o risco de quebrar o carro, o risco de furar pneu, de ser assaltado, de ter um acidente, de morrer. Combustível caríssimo. Combustível caríssimo. Então, nós fizemos, inclusive, aí uma comparação do custo. Solta o vídeo do custo, do quanto custa em dinheiro a diferença entre vir via rodoviária e vir via ferryboat
através do Cujupe ou através da Ponta da Espera. Quando o Flávio Dino entrou no governo, o litro de diesel custava R$ 2,82. Hoje, o litro do diesel custa R$ 7,01. No Maranhão, isso no Brasil, no Maranhão, perceba a diferença. O litro do diesel em 2015 custava R$ 2,78, mais barato do que o resto do Brasil, na média. E hoje, o litro do diesel no Maranhão é mais caro do que o resto do Brasil e custa R$ 7,17. Então, isso aqui nós estamos mostrando a diferença do custo para operar o ferryboat. Muda esse quadro do preço médio do combustível, vamos ver se vocês têm aí o quadro do... Olha, 254% de aumento de combustível. Veja se vocês acham aí agora a variação do salário mínimo, que eu quero mostrar o que está acontecendo com o serviço do ferryboat, que todo mundo é importante, que todo mundo entenda o que é que está acontecendo. O ferryboat vem sendo desmontado tem 7 anos, desde 2015. Para vocês terem ideia, vou dar um dado inédito. Em 1993, pasme agora, Paulinha, o governador Edson Lobão, em 1993, decretou que o serviço de ferryboat não iria mais pagar os impostos estaduais, nem na passagem e nem no combustível que os ferryboats usam. 1993, ferryboat não pagava mais ICMS na compra da passagem e não pagava mais ICMS sobre o combustível. 1993. Você sabe quando foi que voltou a ser cobrado o ICMS? Sim. 2015, no primeiro ano do governo Flávio Dino. Começaram a cobrar o ICMS novamente do serviço de ferryboat. E, a partir de então, o serviço, as empresas de ferryboat têm sido sufocadas. Sufocada como? Eu explico. O governo, primeiro, congelou a tarifa. Eu mostrei ali que o ICMS aumentou da forma como aumentou, o ICMS não, o óleo diesel aumentou da forma como aumentou, o ferro aumentou absurdamente, o salário mínimo aumentou absurdamente, nós estamos ali no ar com o preço do diesel e agora estamos com o salário mínimo, a diferença. Em 2015 era R$ 788 no Maranhão e R$ 1.212 hoje, 54% no aumento do salário mínimo. Mas esses aumentos não foram repassados para a tarifa. As empresas de ferryboat que operam ferryboat têm a sua tarifa congelada desde 2015, sem aumentar R$1. E, além disso, o governo tem imposto às empresas, colocado para as empresas gratuidades que chegam a 40% de todo mundo que usa o serviço de ferryboat. Não paga pelo serviço. Ambulância, cadeirante, ocupantes, até determinada idade não paga. Serviços esses que deveriam ser pagos por quem? Pelo Estado, que está dando a gratuidade. É mais do que natural, é obrigação do Estado fazer a proteção de determinados setores ou de determinados usuários. Mas o Estado tem que pagar por isso e não deixar a empresa arcar, além do custo do aumento do transporte, dos custos todos, ainda ter 40% desse serviço sendo gratuito. Para isso, para explicar melhor esse processo todo, eu, inclusive, tive a honra de convidar o advogado da Serviporto, doutor Antônio Fernandes, que está aqui, eu pediria a ele que entrasse. Bem-vindo. Prazer ter você aqui ao vivo com a gente, viu? Esse momento tão importante, né, para o povo do Maranhão. Interfere na vida de tanta gente. Seja bem-vindo. Obrigado. Pode falar no seu microfone. Seja bem-vindo, doutor Fernandes. Doutor Fernandes representa a empresa Serviporto e, conforme eu disse, é uma empresa que vem sido marcada pelo desmonte, pela destruição ao longo dos anos, desde 2015, através do congelamento das tarifas, pelo que eu estou dizendo aqui, não houve reajuste tarifário nenhum, houve o ingresso de muita gratuidade determinado pelo Estado, só que esse ingresso, pelo que eu devo imaginar, ele deva ser ressarcido pelo Estado para as empresas, para que elas possam suportar a perda de receita, não é isso? É exatamente esse o raciocínio? Se o Estado impõe que a empresa transporte ambulância gratuitamente, por exemplo, não é natural pensar que o Estado pague para a empresa para que transporte a ambulância? Sim, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui, dividindo um pouco dessa situação que a grande maioria dos maranhenses estão passando por esse processo de dificuldade de acesso às suas cidades devido a esse problema dos ferryboats. É importante dizer,
Lobão Filho, que nem sempre foi assim. Desde 1987, a Serviporto, quando assumiu esse sistema de travessia, o Nemésio Neves, que foi o fundador, ele se preocupou em fazer de forma mais rápida, como você bem explanou, a chegada do povo de São Luís à Baixada, reduzindo aí 6 horas de viagem. Então, para isso, ele fez grandes investimentos. Ele iniciou o primeiro ferryboat em 87, em 89 comprou outro ferryboat, o Cururupu, depois o Cidade de Alcântara, em 2 anos depois. Verificou que as rampas eram insuficientes, porque antigamente tinha uma balsa, o ferryboat parava numa balsa. A Serviporto, com seu próprio recurso, construiu a rampa da Ponta da Espera e a rampa do Cujupe. Com isso, duplicou a quantidade de viagens. E assim, sucessivamente, ele foi investindo muitos recursos, e aí, ao longo desses 35 anos, a Serviporto construiu 7 embarcações. Todas as embarcações que existem aqui no Maranhão foram construídas e idealizadas pela Serviporto. Então, a Serviporto é sinônimo de travessia e de travessia com qualidade. Deixa eu entender direito. São 35 anos fazendo esse serviço? Exatamente. Pois não. Com qualidade. Tanta prova que nós transportamos 26 milhões de pessoas e mais de 7 milhões de veículos. E nunca houve problema. Pelo contrário, em 2015, o último ferryboat que foi construído, 0 quilômetro, foi entregue à população. O maior ferryboat do Brasil, que é o Araioses, esse que está sucateado aí, paralisado. Deixa eu perguntar de novo. Pelo que eu entendi, no ano que o Flávio Dino entrou 0, que não foi comprado em nenhum lugar. Não. Não tinha 35 anos de existência. Não foi comprado no Pará. Não. Era 0, saiu do estaleiro 0. 0 quilômetro. Era um do maior ferryboat do país. Exatamente. Entregue, o Flávio Dino entrou no governo, o ferryboat entrou junto. Sim. Aí foi criada a Agência de Mobilidade Urbana. Neste ano. Neste ano de 2015. E aí, como você bem falou, começaram os processos ilegais ou de administração equivocada, de cobrança de impostos, de gratuidade sem o subsídio necessário, paralisação da possibilidade de aumento da passagem, que vai em virtude do aumento dos combustíveis e o aumento dos salários teria que haver, e com isso houve um problema seríssimo, porque a prestação de um ferryboat desse chega a ser quase R$1 milhão. Por mês. R$1 milhão. R$1 milhão por mês. Um ferryboat desse custa R$30 milhões. Então, não há de se falar que não houve investimento nesses últimos anos. A Serviporto investiu para mais de R$150 milhões nos últimos 30 anos. E o que é que ocorreu? Por que está assim essa situação? Porque, então, resolveram fazer essas gratuidades, mas o seu Nemésio não deixou por isso. Ele veio pagando todas as prestações, apesar do pouco fluxo de caixa. E aí ocorreu, então, a intervenção em 2020. Me permita. Vamos traduzir isso para a nossa população. A Serviporto vem prestando um serviço há 35 anos. Em 2015, com a entrada do governador Flávio Dino, as tarifas, as passagens são congeladas e, mesmo assim, o ferryboat vem operando com todas as dificuldades e com a mudança completa da situação financeira da empresa. Então, você congela a tarifa, mas, mesmo assim, o combustível aumenta. Antes não se cobrava imposto, o governo não cobrava imposto, passou a cobrar imposto da empresa, com a tarifa congelada. O governo começa a impor para as empresas pessoas que vão fazer a travessia de forma gratuita, mas não paga as passagens dessas pessoas. E isso vai fragilizando a situação financeira da empresa. De repente, em 2020, o governo faz uma intervenção na empresa. Uma intervenção sob uma justificativa que ninguém compreendeu direito. E aí, aconteceu o quê? Bom, quando o governo fez a intervenção... Paulinha, eu tomei o seu lugar de entrevistador. Estou adorando. Me perdoe. Mas é importante. Mas esse tema é tão importante para o nosso Brasil que eu queria compartilhar com você essa preocupação, que você pudesse realmente ser um instrumento para levar para a população exatamente. Minha preocupação é a população. Né? Eu fiquei assustado com aqueles vídeos que eu vi, né, da situação dessa travessia aí, porque são 20 quilômetros, mas é muito perigoso, né, gente? Então, isso interessa diretamente ao meu público. Estou muito feliz com esse momento. Tá? Obrigada pela sua presença. Pode continuar. É importante esclarecer, não é? Então, em 2020, teve a intervenção. Muito bem. Quando houve a intervenção, foi um ato equivocado, porque a intervenção do Estado imaginou que os problemas que ocorriam seriam por má gestão da empresa, o que não era. Era o problema do sistema criado pelo próprio governo. Então, eles assumiram a empresa, retiraram a família que há 35 anos comandava, tomaram as contas bancárias
e não se sabe o que aconteceu de 2020 até o presente momento, aonde foram gastos. Quero fazer uma pergunta. Eu soube que tomaram a receita da empresa Serviporto, inclusive receita de outros negócios que estava na conta. O interventor buscou esse recurso e esses recursos foram consumidos, ninguém sabe onde. É verdade isso? Essas questões foram denunciadas, estão sendo apuradas pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal. O fato é que, assim que a Serviporto sofreu intervenção, nós entregamos, eu digo nós porque sou advogado da família, os 3 barcos funcionando plenamente. E, ao longo destes 2 anos, esses barcos foram sendo sucateados, foram sendo quebrados, seus motores quebrados, os barcos colocados à deriva, e hoje as 3 embarcações estão quebradas. As 3 embarcações juntas levavam 300 carros por transporte e mais de 4 mil pessoas por ida e vinda. Se viajavam 6 vezes por dia, eram 3 vezes 6 e 3 vezes 1.500 pessoas por dia. Ou seja, não havia fila, não havia esse problema. Com a perda das embarcações, o caos se instalou. E o mais grave, o governo, a cada momento, faz novas intervenções, porque ele está perdido. Assustador. Ele não sabe o que fazer. Nós entendemos que só há uma solução. Nós estamos dispostos a sentar na mesa com o governo e fazer, nós temos um plano de resgate, porque se nós construímos, Paulinha, as 6 embarcações que têm aqui presentes, que existem, os nossos engenheiros navais, que são habilitados a construir as embarcações propícias para a travessia do Boqueirão, que recebe ondas laterais, e tem que ser ferryboats com dupla fortificação, motores potentes, porque se um ferryboat desse perder um motor, o outro motor tem que se sustentar. Então, são ferryboats preparados, adaptados, única e exclusivamente para atravessar o Boqueirão. Então, nós, a Serviporto, temos condição de, entendo a empresa de volta, encontrar uma solução rápida para solucionar o problema. Fernandes, nós estamos presenciando, então, uma intervenção que ocorreu em 2020. Essa intervenção recebeu 3 ferryboats operando normalmente e, de repente, um motor para, este motor encosta o ferryboat, este ferryboat passa a servir de depositário de peças para os outros 2, para ser sucateado, para que os outros 2 continuem. Aí parou o segundo, esse segundo foi encostado, só ficou um. Estes 2 passaram a servir de sucata para o único que estava funcionando. E agora parou os 3, porque o Estado não tem condições de gestão destes ferryboats. Botou o interventor lá que não entende de absolutamente nada. E a MOB diz o quê? A MOB diz o seguinte: a MOB fez uma licitação para contratar 2 novas empresas, esquecendo que a Serviporto passou 35 anos operando normalmente, trouxe uma empresa do Pará, e isso precisa ser investigado pelo Ministério Público, uma empresa do Pará que nunca teve ferryboat na vida. Nunca teve ferryboat na vida. Essa empresa do Pará, misteriosamente, ganha uma licitação, onde na licitação, é óbvio, você conhece, Fernandes, alguma licitação que você está propondo contratar um transporte e a empresa que está participando não tem que comprovar por documento a propriedade desse transporte que ela está se oferecendo a prestar, desse serviço que está se oferecendo? Pois aqui, misteriosamente, ninguém pediu a documentação. Eles não tinham nenhum ferryboat. E ganharam a licitação. Ganharam a licitação. E fizeram o quê? Foram buscar, eu queria que pudesse botar à produção o documento do ferryboat que acabou de chegar aí, o ferryboat, o documento que mostra o ferryboat do Pará, feito para navegar em águas fluviais, água de rio, Nossa. Água doce. Ou seja, um risco. Um ferryboat construído em 1987. Um ferryboat de 35 anos de existência, que estava parado há 6 anos lá no Pará, engatado, encalhado em cima de um mangue paraense, esse ferryboat 6 anos parado. Eles receberam uma pintura e trouxeram aqui para o estado do Maranhão rebocado. Resta saber se a Marinha, a Capitania dos Portos, vai autorizar um ferryboat feito para água doce, para rio, para atravessar o nosso boqueirão aqui, substituindo os nossos ferryboats construídos especificamente para isso. A Marinha precisa estar junto disso, porque eu, de verdade, estou bem assustada com essa realidade, né, que a gente está vendo a situação de uma embarcação antiga como essa, que estava encalhada, parada. O povo do Maranhão não merece isso.
essa gente não merece isso. E a gente viu aí por esse mapa quantas vidas, né, todos os dias, precisam desse transporte. Então, você já imaginou um ferryboat desse afundado com 300, 500 pessoas no crianças, meio da Baía de São Marcos? Nossa. Afundado no fundo do mar? Isso. Não. Por irresponsabilidade e incompetência desse isso. governo? Mas, então, eu quero agradecer, Fernandes, pelos esclarecimentos. Obrigada, a você. Quero deixar registrado a todos que nos escutam e nos veem que essa situação foi criada pelo governo Flávio Dino. O governo do Brandão, eu não posso jogar essa responsabilidade para ele, Paulinha, porque o Brandão não participou como vice-governador durante tudo isso que foi feito. A gente sabe o que o Brandão conviveu e viveu durante esses 7 anos e 3 meses dentro do governo. Então, não coloco no colo dele a responsabilidade. Mas, governador Brandão, o senhor precisa achar a solução. O problema, eu sei que não foi criado pelo senhor. Foi criado pelo governo que saiu. Mas a solução tem que vir do senhor. Chame a sua equipe. Esse povo da MOB não vai dar solução. Tem que trazer os donos da empresa que conhecem, que têm expertise. Eu já soube, Fernandes, que a proposta que vocês receberam foi que o governo ia consertar os ferryboats com 50 milhões de reais e que eles iam gastar os 50, ninguém sabe como, e depois vocês iam pagar a conta. É verdade isso? É verdade. Foi feita uma lei ainda em 2021. Essa lei diz que o dinheiro público pode ser aplicado no conserto das embarcações, mas esses valores deverão ser ressarcidos ao Estado, depois que o Estado gastar, não se sabe como, e não se sabe a que valor, e não se sabe de que modo essa licitação seria feita, já que a empresa privada está sob o domínio da intervenção, e depois os valores que serão gastos serão cobrados da família proprietária da Serviporto, dona das embarcações. Ou seja, eles recebem as embarcações funcionando, quebram as embarcações, querem agora aplicar dinheiro público para consertar e depois quer que a empresa, a família, pague o valor, né? Isso é um absurdo. Então, essa é a situação. Temos que lembrar ainda que nenhuma das prestações bancárias dos financiamentos, que eram R$1 milhão, foram pagos pela gestão da intervenção. Ou seja, a empresa deve 15 milhões de reais, porque desde abril de 2020 até o presente momento não foi pago nenhuma prestação do banco. O interventor não pagou nenhuma prestação da compra dos barcos? Exatamente. Então, isso corre um risco até do banco confiscar, levar o bem em garantia, né? Que é mais um problema. Então, nós estamos muito preocupados com isso. A família se preocupa por quê? Porque se há 37 anos nós tomamos conta da travessia com qualidade, com investimentos, para que o povo fosse bem servido, estamos nos colocando nessa situação agora de desespero para saber o que é que vai acontecer com o patrimônio que é do povo, mas está sobre a gestão de quem sabia fazer, que é a Serviporto. Ok. Olha, gente, agradece. Então, eu quero agradecer, antes de você sair, gente, eu estou ouvindo aqui, estou tendo acesso a toda a Baixada, são 21 municípios, vidas... Não, mas tem o Alto Turi, são mais 18. Tem mais 18, então, fora Alturi e Gurupi, não é, que são 18 municípios, temos os 21 municípios da Baixada. Então, é muita gente, a vida de centenas, milhares de maranhenses que não merecem esse descaso, né, gente? Então, aqui fica o nosso apelo, a gente está aqui. Eu estou feliz que eu estou recebendo você aqui no nosso programa, mas por ver a sua preocupação em casa, eu falei, não, a gente precisa abordar esse assunto. É bom para esclarecer para a nossa população o que realmente está acontecendo, né? Inclusive o risco que eles estão correndo, caso um ferryboat desse entre em operação. Mas agora não tem nenhum operando, né, nesse momento. Não, tem os 3 da Internacional Marítima e nenhum da interventora lá, 0. Então. É importante só lembrar que o atual governo, de fato, o novo interventor e o novo presidente da MOB já, pelo menos, iniciaram uma conversa conosco, coisa que não existia no passado. Então, nós estamos já preparando um plano de reestruturação e de resgate disso. E vamos esperar que o governador, assim que voltar, né, decida por devolver e acatar o nosso plano. Então, a gente tem certeza que, em conjunto, nós e o atual governo, a gente vai resolver esse problema. Atender a população, né? Obrigado pela sua presença, tá? Mais uma vez, obrigada. Obrigado por a gente ter invadido o seu programa. Adorei. Mas o povo é que foi o grande vencedor. É verdade. Feliz Dia dos Namorados, viu? Amanhã. Aproveitar, né, gente? Poxa, tchau, obrigado pela presença.